Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui à nossa aula Como destravar sua carreira e crescer mais rápido. Esse vai ser o tema de hoje e eu vou te ajudar de maneira bem objetiva quais são os elementos que vão fazer você crescer em qualquer ambiente de trabalho. É uma aula completa, um mapa de carreira completo e a gente vai entender por que algumas pessoas elas crescem muito rápido e outras pessoas ficam estagnadas por anos. Mesmo sendo competentes, entregando resultados, elas não conseguem evoluir na carreira. Eu conheço pessoas ao longo da minha trajetória, de mais de 20 anos nas empresas, que ficaram anos na mesma posição e que ao longo do tempo iam se desestimulando e falando: não, eu não quero crescer. Óbvio, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ser reconhecido. Por mais que você diga que não, isso é um mecanismo de defesa que você usa porque você sabe que vai ser difícil, às vezes não quer encarar as responsabilidades daquele próximo passo. Então, tem várias questões ali emocionais que acabam vindo como mecanismos de defesa. A gente vai falar também sobre um pouquinho disso nessa aula de hoje. Mas eu quero ir direto ao ponto. São basicamente três temas que influenciam na carreira de qualquer pessoa. O primeiro é clareza, ou seja, o quanto você sabe aonde você quer estar. O segundo, competências. E o terceiro, comportamento. Então, esses três elementos é que determinam qualquer evolução na carreira. Então, fica aqui comigo até o final. Depois comenta aqui no vídeo, nos comentários, quais são os temas que você tem mais dificuldade, porque depois eu posso pegar esses comentários e transformar em outros conteúdos gratuitamente vão te ajudar a se desenvolver. Então, comenta aqui embaixo ao longo da apresentação, faz perguntas no chat, que eu vou tentando responder na medida do possível. Então, antes de começar, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Kleber Melo, sou formado em administração de empresas pela PUC aqui em São Paulo. Também tenho formação, pós-graduação em processos gerenciais na FGV e recentemente fiz também um MBA em inteligência artificial, data science e big data no IBMEC aqui em São Paulo. Atualmente eu estou cursando o curso de psicologia na FMU aqui em São Paulo também. Então, em breve, vou fazer essa transição de carreira para a psicologia. Eu já fiz uma transição de carreira, né, do mundo corporativo para mentorias de carreira, que é o que eu faço hoje, mas em breve vou fazer uma nova transição de carreira para a psicologia. Eu sou mentor de carreira, como eu comentei, né, é o que eu faço hoje em dia, e eu atuei em mais de 20 anos de experiência em grandes multinacionais, principalmente multinacionais americanas, em diferentes setores. Então, eu tenho muita experiência, principalmente nas áreas de planejamento, planejamento comercial, planejamento de vendas, muito nos processos de S&OP, né, que a gente chama de Sales and Operational Planning. Então, eu tenho muita experiência nessas áreas e com essa experiência eu acabei tendo uma vivência muito rica em diferentes áreas. Conheço um pouco de finanças, conheço supply chain, conheço marketing, conheço vendas, conheço um pouco de tudo isso e principalmente nesse período, né, principalmente nos anos que eu fiquei como gestor, né, eu pude entender como desenvolver competências. Num dos períodos aí da minha trajetória, eu tive equipes grandes, equipes pequenas, eu morei fora do país, tive experiências com outras culturas, tive muitos gestores de outros países, e com isso eu consegui desenvolver diferentes habilidades de gestão e capacidades, né, de desenvolver pessoas, de contribuir com o desenvolvimento dessas pessoas. Também, ao longo da minha trajetória, fui fazendo formações de coaching, formações voltadas, né, para poder ajudar as pessoas. E com isso, né, eu fiz essa transição aí de carreira para o mundo das mentorias. Com toda essa bagagem, com toda essa experiência, eu também criei o meu método,
que vocês vão ver aqui depois no final, aqui eu vou contar um pouquinho sobre ele, que é o método ACT, que é um método que hoje eu ajudo as pessoas a se desenvolverem nas minhas mentorias de carreira. Mas aqui o foco é te ajudar a destravar, né, a sua carreira e crescer mais rápido dentro das empresas. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né, sobre o que significa isso na prática. O primeiro ponto aqui importante que você saiba é para onde você está indo e principalmente o que está te segurando. Por que você não consegue avançar? Isso é muito relevante e muitas vezes as pessoas não têm clareza disso. Ela sabe o que ela quer, mas não sabe por que ela não chega aonde ela quer. Vamos entender, né, onde você está, né? Qual é a posição que você está, para onde você quer ir, ou seja, você quer sair do ponto A para chegar no ponto B. Mas o que te impede de fazer essa caminhada? Vou fazer um parênteses aqui, porque nem todo mundo tem essa clareza. Algumas pessoas chegam para fazer mentoria comigo e não e travam justamente nessa etapa. Não sabem exatamente o que querem. Tem várias possibilidades, já tentou várias coisas, mas não tem clareza de onde quer chegar. E quando a gente não tem clareza de onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Se te oferecerem um dinheirinho a mais para você ir para um projeto, você vai. Só que aquele projeto não tem nada a ver com o que você gosta, com o que você quer. Você foi só por um interesse ali mais de curto prazo, um incentivo, né? O dinheiro, a parte financeira. Uma frase que eu gosto muito, né, que faz todo sentido, é essa aqui. Uma carreira sem meta é como dirigir à noite com os faróis baixos. Você até se movimenta, mas não sabe se está se afastando ou se aproximando do seu destino. É exatamente isso. Se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, qualquer coisa vai direcionando a gente para vários lugares, menos aonde a gente gostaria de ter satisfação ali no trabalho. Então, é muito importante esse primeiro passo, ter uma meta. O futuro que você quer começa com uma decisão que é muito clara. Antes de falar de crescimento, a gente precisa falar de direção. Carreira é como se fosse um caminho. É como toda estrada. Você precisa saber três coisas: onde você está, para onde você vai e o que te faz derrapar no meio do trajeto. Então, as metas não são apenas desejos, elas são a coordenada que define esse caminho. A maioria dos profissionais vive em piloto automático, e isso é o mais comum. Eles trabalham muito, se desgastam, entregam, mas não sabem exatamente aonde isso vai levar eles. A falta de uma meta clara gera três problemas. O primeiro, você se movimenta sem sair do lugar. Você aceita qualquer tarefa. Você não sabe medir o seu progresso. E a verdade é que muita gente responsável, esforçada e inteligente está presa no que eu chamo de trabalho sem direção. Fica anos no mesmo lugar, muda os chefes, porque os chefes, né, sempre estão crescendo, mudam de empresa e você continua ali sem reconhecimento. Quando você define uma meta, você cria um destino. E quando existe um destino, o caminho começa a se organizar. Então é exatamente isso. Esse mapa, ele começa a ser desenhado quando você define uma meta. E aí você tem clareza de onde você vai chegar. Essa é uma frase também que eu gosto muito e que sintetiza um pouco dessa aula de hoje, né? Carreira não é uma sala de espera, é uma estrada. Estrada, ela precisa de destino. Sem destino, qualquer movimento parece trabalho, mas não gera nenhum avanço. Então, é uma frase que eu gosto muito e que sintetiza um pouco
dessa questão de ter um objetivo, de ter clareza onde você quer chegar. Aí aqui fazendo essa analogia, né, que eu estou fazendo com a estrada, a meta é como se fosse o asfalto. Sem ela, você caminha, mas por terras soltas, né? As metas, ela transforma o caos em direção. É o asfalto onde você consegue acelerar sem medo. Então vamos falar um pouquinho disso aqui, dessa questão da importância das metas. Imagina que você tenta dirigir em uma estrada de terra cheia, de buracos, sem placa, sem iluminação. Esse profissional é exatamente aquele que está sem meta. Ele anda muito, gasta energia, volta para casa cansado, mas não evolui. Metas claras tornam o caminho firme. Elas permitem que você priorize, você dizer não sem culpa. E olha que eu vou te dizer que tem muita gente que não consegue dizer não. Nas minhas mentorias vem muita gente que tem essa dificuldade. E aí acaba aceitando qualquer coisa. Acaba não se posicionando. A gente vai falar depois um pouquinho dessa questão do posicionamento. Mas isso acaba atrapalhando muito a sua carreira. Se você não consegue dizer não, tem um motivo muito específico para isso. Coloca aqui embaixo nos comentários se você tem essa dificuldade de dizer não. Além disso, elas permitem medir crescimento, identificar oportunidades. Vou colocar aqui para o lado para vocês conseguirem enxergar. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma pergunta. E aí a gente continua aqui na apresentação. Não tem nenhuma ainda. Aqui mora uma grande trava, né, nessa questão das metas. Normalmente as pessoas que trabalham muito, elas vivem num piloto automático. Às vezes, sem a meta clara, né, você vira um profissional que faz tudo. Menos aquilo que te aproxima, né, do próximo nível. Menos aquilo que te dá clareza. Né? E a clareza, quando você tem essa clareza de onde você quer chegar, te economiza muito tempo. Te economiza tempo e até anos de frustração. Porque você vai tomar as suas decisões para se aproximar daquele objetivo e daquela meta. Além disso, né, além da questão da meta, né, então a meta é o primeiro elemento ali dessa primeira etapa de alinhamento. O segundo elemento é o propósito. O propósito, fazendo a analogia ali com o carro, a estrada, é o motor que não deixa você desistir. Então, o propósito, às vezes, não é frase bonita para ficar em post-it. Né? O propósito é a energia vital, é a gasolina interna, aquilo que te movimenta, aquilo que te dá motivação. O que é motivação? É o motivo para a ação. É aquilo que te impulsiona. Quando você entende o seu propósito, fica mais fácil tomar decisões. Você evita caminhos errados, fica mais vulnerável a ambientes tóxicos, fica menos vulnerável, né, a ambientes tóxicos e tem mais resiliência diante das dificuldades. O propósito, ele responde uma pergunta muito profunda. Por que eu faço o que eu faço? Por que você faz o que você faz? Você tem essa clareza? Propósito é aquela energia que te sustenta quando tudo está difícil. É aquela bússola emocional que te mostra se você está indo para o lugar certo. Quando o propósito está desalinhado, você sente cansaço, falta de energia, irritação, desmotivação. Sabe aquelas pessoas que chegam na segunda-feira e começam a falar já da próxima sexta-feira? Será que essas pessoas têm propósito? Porque elas não conseguem viver o presente, elas estão vivendo algo que não chegou ainda. Estão
querendo que chegue a sexta-feira para que ela vá fazer algo que realmente ela gosta de fazer, que é o final de semana, que é relaxar, que é descansar. E o trabalho é só algo que ela cumpre ali por tabela. Sem propósito, você troca a diária sem saber o porquê. Além disso, você entra em empresas que te adoecem. Quantas empresas têm um ambiente tóxico que você não se conecta com o propósito da empresa, com a visão da empresa, com o que ela faz, mas você insiste em continuar ali. E aí você fala: não, mas eu não tenho opção, eu preciso me sustentar, eu tenho que ganhar dinheiro e etc. O resultado financeiro deveria ser uma consequência daquilo que você faz, não uma finalidade, não um fim. O fim é você encontrar algo que te alimente, né, que te energiza e não que te drena. E também você aceita líderes que te diminuem e esquece do que realmente importa. Então, isso é um pouquinho aqui do que é essa questão do propósito. Mas como que você faz para encontrar o seu propósito? Né? Eu não, vamos supor que eu não saiba como eu me conecto com isso. Então, eu vou falar um pouquinho de como você encontra o seu propósito na prática. Para encontrar o seu propósito, você pode seguir essas três pistas. Primeiro, o que você naturalmente resolve bem? Né? Isso é um indicador de que você tem algumas habilidades que te energiza, que você gosta de fazer. Às vezes a gente acha que propósito é como se fosse um teste. A gente vai fazer um teste e vamos achar propósito. E não é bem por aí. Propósito não se acha no teste. Ele aparece nas pistas que sua própria trajetória dá, que é o que você faz bem, que te energiza, que te emociona. É sobre reconhecer na vida real o que faz sentido para você. Então, aqui um exemplo, né, do que naturalmente você resolve bem: problemas de pessoas, processos, conflitos, vendas, números. O que você faz naturalmente bem? O que te energiza ao fazer essas atividades? A energia conta a verdade que a mente esconde. Então, é aquilo que está escondido ali. E se aquilo está te dando prazer, se você gosta de fazer, naturalmente isso está conectado com aquele propósito que você tem. Quais histórias profissionais te emocionam? A emoção, ela revela a vocação, né? E quando você une essas pistas, você entende o que faz sentido, o que sustenta a sua meta e onde você performa com mais naturalidade. Então, através disso aqui, você consegue ter indícios do seu propósito. Óbvio que tem exercícios muito mais profundos que te ajudam nessa questão de tentar encontrar o propósito. Tem uma ferramenta que eu gosto muito, por exemplo, que chama Ikigai, né? Que tem quatro elementos ali. Através de perguntas, você vai aprofundando essa questão, né, de como você encontra o seu propósito. Então, vale a pena depois pesquisar sobre o Ikigai. O terceiro elemento, então, o primeiro elemento, recapitulando, o primeiro elemento que a gente falou foi metas. Ter uma meta é essencial. Sem meta, a gente não consegue entender qual é o caminho que a gente precisa percorrer. Segundo, alinhar o propósito. Por quê? Porque meta sem propósito, eu não vou ter energia, eu não vou me motivar para conquistar aquele objetivo. Então, eu tenho que ter uma meta e também encontrar o meu propósito, o que me energiza, né, para chegar naquele lugar. E o terceiro tem a ver com as crenças. Então, o terceiro elemento aqui que é importante a gente alinhar são as crenças. As crenças é aquele código oculto que dirige a sua carreira. Muitas vezes, né, as crenças é como se fossem mensagens emocionais que o seu cérebro transforma em verdade. É uma lente que você passa a enxergar o mundo através daquilo que você acredita.
Elas nascem de experiências pessoais, de críticas da infância, de elogios da adolescência, traumas no trabalho, comparações sociais. Então, tudo isso influencia nessas verdades que eu vou aprendendo ao longo da vida. Mas principalmente na infância, até os 12 anos de idade, uma criança, ela é como se fosse uma esponjinha, né? Ela tem ali as figuras de autoridade, os pais, professores, os amigos, e ela está numa fase de aprendizado. Então ela vai absorvendo tudo que ela vê. Então, o que os seus pais te mostraram, te ensinaram, você acredita que é uma verdade. Só que os seus pais, né, os seus professores, os seus amigos, eles também acreditaram naquilo que falaram para eles. Ou seja, eles enxergam o mundo com a lente deles. E eles só conhecem aquilo e te ensinaram que eles conhecem. E assim isso vai se perpetuando. Essas crenças vão passando de geração em geração. As crenças, né, nem sempre elas prejudicam a gente. Então a gente tem crenças que nos protegem, que nos ajudam, que nos fortalecem, que nos impulsionam. E isso é excelente. Mas também tem crenças que nos bloqueiam, que nos travam, né? Tem crenças que no dia a dia a gente age sem saber por quê. Porque aquilo já está tão internalizado que fica no nosso piloto automático. É como se a gente estivesse dirigindo um carro. Se você dirige, você está dirigindo um carro ali, está percorrendo um caminho que você sempre segue. E de repente você está pensando em outra coisa, mas você não erra o caminho, você continua no mesmo caminho, porque aquilo está internalizado. É como se você estivesse num cinema, por exemplo, assistindo um filme, e você desliga do mundo externo porque você se conecta àquela história. Você acaba esquecendo que existe ali outras coisas além daquilo que você está focado. Então, as crenças, ela é esse piloto automático que nos direciona no dia a dia, tanto para o bem quanto para o mal. Vamos entender um pouquinho mais de como isso funciona. Uns exemplos. Eu preciso ser perfeito para ser aceito. Eu não posso me expor porque é perigoso. Eu não sou bom o suficiente. Eu nunca vou chegar onde eu quero. Isso aqui são crenças que às vezes estão internalizadas. Obviamente que eu não digo isso, mas na hora que aparece ali uma situação que me faz agir, às vezes eu não ajo porque eu internalizei aquilo no meu inconsciente. E aí aquilo é aquela ação que precisa acontecer naquele momento, ela acaba travando, bloqueando, né? Eu não consigo reagir. Por quê? Porque aquele bloqueio inconsciente não me permite. Eu acredito, né, nessas crenças que estão ali bloqueando. Vamos deixar isso mais claro através de alguns exemplos. Então, um exemplo de crença positiva. Imagina uma criança pequena que está participando de uma corrida na escola. Ela não chega, ela não ganha essa corrida, ela chega em último, por exemplo. Mas quando você olha para a arquibancada, você vê os pais dessa criança vibrando ali como se ela tivesse vencido. Vai, filha, você consegue. Vai, filho, você vai ganhar. Estamos orgulhosos de você. Olha como você correu bem. O cérebro dessa criança registra uma mensagem bem poderosa, que é: eu posso tentar, eu sou capaz, mesmo quando eu não sou a melhor, ainda vale a pena dar o meu melhor. Então, essas atitudes dos pais acabam criando esse registro. É como se fosse uma interpretação que essa criança faz daquela atitude. O cérebro registra essa mensagem poderosa. Eu posso tentar, eu sou capaz, né? Isso que eu falei aqui em cima. E essa criança vira coragem de se expor, vontade de participar, abertura para desafios, segurança interna para tentar de novo. Então, essa crença, ela vira esses comportamentos, né? Coragem de se expor, vontade de participar, abertura para desafios, segurança interna para tentar de novo. E o impacto na vida adulta é enorme,
Pessoas que crescem com crenças fortalecedoras tendem a se jogar, né, a ter iniciativa, aprender mais rápido, não tem medo de se ocupar, porque elas confiam que são capazes. É como carregar um motor que diz: eu posso ir adiante, eu sou capaz. Perceba como uma única experiência cria um padrão mental. Quando uma criança tenta, ela é incentivada e recebe orgulho dos pais, ela registra. Tentar é seguro. Essa criança vira um adulto que se arrisca, que se expõe, que tenta. É assim que nascem as crenças fortalecedoras. Só que da mesma forma, né, que tem essas crenças que impulsionam, que ajudam a gente a se mover, que ajudam a gente a tomar melhores decisões, tem as crenças que bloqueiam e travam a gente. Vou dar um exemplo também aqui para ficar mais claro. É o que a gente chama de crença limitante. Vamos dar um exemplo aqui das crianças, né, na mesma escola. Então imagina uma outra criança que está na mesma escola, e ela está super animada para participar da corrida. Mas antes mesmo de começar a corrida, os pais, você corre mal, não adianta. Você nunca foi boa nisso. Vai passar vergonha. O cérebro registra isso como proteção, não maldade. Se eu tentar, posso ser humilhada. Melhor não me expor. É o que essa criança interpreta. Essa crença vira na vida adulta medo de falar em reuniões, dificuldade de se posicionar, evitar oportunidades, trabalhar muito, mas aparece pouco, fica invisível ali dentro da organização, receio de liderar ou até de propor ideias. Às vezes eu tenho uma ideia brilhante, uma ideia muito boa, mas tem medo de ser julgada, tem medo de ser criticada. Então isso bloqueia e trava o crescimento dessa pessoa dentro da empresa. Mas ela não sabe. Por quê? Porque ela reage a esse pensamento automático. Ela não sabe por que ela tem esse comportamento. Por que ela tem boas ideias, mas ela não fala. Então, o que eu faço aqui, né, nas minhas mentorias, é ajudar a identificar essas crenças e destravar esses comportamentos que bloqueiam. É uma das coisas, né? Não é só isso. Tem bastante coisa aqui que vocês vão ver que ajuda nesse processo. Também, essa crença na vida adulta, né, vira uma tendência a se comparar e a se diminuir. Então, você acaba se comparando com as outras pessoas, e as outras pessoas são melhores que você, vira síndrome de um impostor, autossabotagem e várias outras questões que limitam e acabam travando aqui o nosso comportamento. Então, vamos fazer agora um checkpoint aqui do primeiro bloco, né? Para vocês entenderem com muita clareza, né? Quais são os três elementos aqui principais dessa primeira parte que eu chamo de alinhamento. Então, o primeiro que a gente falou é meta, né? Meta é a direção concreta para onde você quer levar a sua carreira. Meta é o destino, é a coordenada que orienta prioridades, escolhas e ações. Então, uma pergunta aqui para você refletir. Qual é a sua meta hoje? Depois, a gente falou sobre propósito. Propósito é o motivo interno que dá sentido ao seu caminho profissional. Propósito é o combustível que sustenta suas decisões, sua energia e sua resiliência. E uma pergunta aqui para você refletir: o que realmente te move? Por que você faz o que você faz? Por último, a gente falou sobre crenças. Crenças é uma verdade emocional que molda sua percepção e o seu comportamento. As crenças podem impulsionar ou te bloquear, né? Bloquear o seu crescimento, mesmo sem você perceber. Na verdade, sempre acontece quando a gente não percebe. São como se fosse um instinto ali,
é um processo automático. Então a gente vive ali no piloto automático, a gente reage às situações. Qual crença mais me segura? Aí você pode analisar pelo seu comportamento. Do que você tem mais medo? O que te trava na carreira? É se posicionar numa reunião? Medo, às vezes, de falar com uma figura de autoridade na hierarquia? Ah, é um diretor. E aí você tem medo da figura, né, de um diretor. Então, o que está te travando? Então, esse é o primeiro bloco: meta, propósito e crença. E essa é o primeiro bloco que eu chamo de alinhamento, né? A gente precisa disso para poder crescer, a gente precisa ter clareza disso para poder crescer dentro das organizações. Agora vamos para o segundo bloco, né? O bloco 2. As competências é o que te levam para a próxima fase. O terreno que você precisa construir. Clareza sobre meta e propósito te dá a direção. Foi o que a gente falou aqui no primeiro bloco. Mas é o terreno, que é aquilo que você sabe fazer, aquilo que você faz, aquilo que você demonstra, que sustenta o seu crescimento. Se o terreno é frágil, você até avança, mas não se mantém naquele lugar. Quando é sólido, você se torna confiável, visível e pronto para dar o próximo passo. Agora vamos olhar as suas competências para você entender onde você está forte e aonde você precisa reforçar essa base. Se você chegou até aqui, já percebeu que a base da carreira não é técnica, né? É direção, é propósito, é aquele código emocional que dirige as suas escolhas. Mas isso é só a superfície desse tema. Na mentoria, eu te ajudo a aprofundar, descobrir a sua meta, mesmo que hoje você não saiba qual é, e encontrar um propósito que faça sentido para a sua trajetória. A gente também faz um diagnóstico profundo das suas metas, das suas crenças, e trabalha alguns exercícios práticos para ressignificar aquelas que te bloqueiam no trabalho. A gente também alinha propósito com suas decisões profissionais para que sua carreira tenha direção e coerência. A gente mapeia, né, e quebra essas crenças que travam seu posicionamento e a sua confiança. A gente constrói um roteiro emocional para você ganhar segurança, clareza e consistência no dia a dia. Ou seja, né, o que a gente viu no bloco um, você entendeu o porquê, mas na mentoria você aprende o como colocar isso em prática. Te dei alguns exemplos aqui, mas em uma hora aqui de aula eu não consigo entrar em todos os detalhes e aprofundar todos os temas relacionados a isso. Aqui, nesse segundo bloco, meta te dá direção, propósito te dá energia, mas quem constrói o caminho é você, com comportamento, entrega e consistência. Esse é o terreno da sua carreira. E aqui tem algo que é muito importante. Talvez você até já conheça esse conceito, esse modelo aqui do chá. Eu coloquei até um chazinho aqui para a gente tomar enquanto a gente está aprendendo. Vou até beber um pouquinho aqui de água também. Enquanto isso, comenta aqui nos comentários do chat do que a gente viu aqui, o que te trava, o que faz sentido, né, para você, onde você tem mais dificuldade, se é na questão da meta, se é na questão do propósito ou das crenças, né? Porque aí eu posso fazer mais conteúdos relacionados e aprofundar esses temas nos próximos vídeos. Então, entrando aqui no modelo chá, eu chamo de o tripé da evolução profissional. É muito falado esse conceito do chá em treinamentos de recursos humanos, na psicologia também a gente usa muito. O chá é uma estrutura que todas as empresas, né, utilizam para avaliar potencial. Você não é promovido se você não demonstra potencial. Você pode entregar os melhores resultados, mas se o seu gestor
ou se as pessoas que estão ali em sua volta não enxergam potencial em você, você não consegue dar esse próximo passo. Então, o chá é o tripé que ajuda a destravar esse potencial. Muitas vezes você acha que tem potencial, eu tenho certeza que você sabe das suas capacidades, que você tem muito conhecimento. Mas será que as pessoas ao seu redor percebem isso? Porque não adianta nada você saber que você tem esse potencial, só que ninguém percebe que você tem. O chá, ele é o tripé mais importante para a evolução profissional. Por quê? Porque ele tem conhecimento. Conhecimento é o que você sabe, é a teoria, é a técnica, é a experiência. Isso aqui é importante, porque muitas vezes a gente acha que conhecimento é só quando a gente faz um curso, é só aquilo teórico, né? Não, existe o conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? É aquilo que você aprendeu ao longo da sua experiência. E isso é muito importante. Às vezes a gente não consegue medir, mas você consegue demonstrar, né? Através das ações, através do seu trabalho, você consegue demonstrar essa experiência. Então, isso aqui é super importante, super válido. O segundo ponto do chá, né? O H do chá é a habilidade. A habilidade, o que você faz com aquilo que você sabe. Execução, prática, entrega. E por último, a atitude, que é o seu comportamento, como você se comporta, com presença, com energia, comunicação, a postura, o posicionamento. E adivinha aqui, uma realidade dura, né? A maioria trava na atitude, não é no conhecimento. A maioria não se comporta, não tem presença, não tem energia, não se comunica da maneira que deveria e por isso também não se posiciona como deveria. Muitas vezes, o que afeta aqui essa questão da atitude é o que a gente falou lá no primeiro bloco. São as crenças, a falta de propósito, a falta de clareza das suas metas. Por isso que aquele lá, aquele bloco, ele é a base, né? Ele é o primeiro passo. Preciso entender aqueles três elementos para poder evoluir aqui para o segundo passo, aonde eu vou entrar em conhecimento, habilidade e atitude. E aí, quando o chá fica torto, a carreira desafina. Então, alguns desequilíbrios comuns aqui. Muito conhecimento, pouca atitude. O que acontece com essa pessoa que tem muito conhecimento, mas não tem atitude? Ela fica invisível. Ela fica invisível, as pessoas não percebem ela na empresa. E quando ela fica invisível, o que acontece? Ela não tem reconhecimento. Quando você tem muita atitude, mas pouco conhecimento, vira superficialidade. Essa pessoa é muito superficial, ela não tem conteúdo. E aí o que acontece? Ela não é reconhecida, porque ela é superficial. Eu vou colocar uma pessoa que é superficial numa posição de liderança, por exemplo, muita habilidade e pouca atitude. O que acontece? A pessoa sabe fazer muita coisa, mas não tem atitude. Acontece que ela cria o medo de decidir. Ela não toma atitude ali e é que sempre fica dependendo de outras pessoas, do chefe, da burocracia, delega a responsabilidade. Quando esse chá ele fica desequilibrado, a sua carreira desafina. A pessoa fica muito técnica e pouco ousada e aí fica invisível. A pessoa ousada e pouco técnica, ela parece superficial. E aquela pessoa que é muito habilidosa, mas com atitude fraca, ela parece insegura. E essa harmonia, né, desses três elementos de conhecimento, habilidade e atitude cria credibilidade, cria consistência, previsibilidade e confiabilidade. E são esses elementos que fazem que as outras pessoas
que com o seu gestor enxergue potencial em você. E aí acredita, olha, essa pessoa aqui vai ser capaz de entregar os resultados que eu preciso no próximo nível, na próxima fase. E o que é potencial de verdade? As empresas não promovem só pelo presente, promovem pelo futuro que você demonstra no presente. Como que funciona isso? Potencial se observa na rapidez para aprender, na maturidade emocional, na autonomia, comportamento diante de pressão, capacidade de relacionamento. Tudo isso demonstra esse potencial. E as empresas não promovem só pelo que você entrega, elas promovem pelo que você é capaz de entregar no futuro. Potencial é aprender rápido, sustentar pressão, se adaptar e se relacionar bem. Isso são elementos aqui do potencial. Agora eu quero trazer um caso real de um mentorado meu. Eu vou chamar aqui, é um caso fictício, né? A imagem aqui é fictícia, no caso, eu não vou expor aqui o mentorado, mas o caso é real. Então eu vou falar um pouquinho do Guilherme, né? E o Guilherme é um mentorado que tinha conhecimento muito alto. Ele sabia muito ali da área dele, a área de planejamento. A habilidade era razoável. Ele sabia executar todas as atividades, né? Sabia como fazer, só que tinha baixíssima atitude. Ele chegava nas reuniões com insegurança, pouca presença, evitava a visibilidade. Muitas vezes pedia para os colegas falarem o que ele queria falar, ou às vezes pedia para o chefe apresentar o que ele deveria apresentar. E com isso ele foi minando, né, a capacidade dele de ser reconhecido. O trabalho que a gente fez foi de reposicionamento, de clareza emocional, de alinhamento das crenças e também de comunicação estratégica. A gente entendeu ali aonde estava travando, entendemos o seu conhecimento, né, as suas habilidades e as suas atitudes e vimos que a questão estava mais ligada à atitude. E com isso, a gente viu que tinha algumas crenças que estavam ali impactando essa atitude. Ele aprendeu a se comportar dessa forma. Então, a gente ressignificou isso para destravar e dar mais clareza para ele. Em 2 meses, ele começou a entrar nas reuniões muito mais forte, com mais visibilidade, inclusive teve um novo convite para liderar o projeto. Então, a gente fez muito rápido, né? Em 8 sessões aqui no meu programa de mentoria, a gente fez esse reenquadramento daquele tema que estava ali afetando o, as habilidades, né? O potencial do Guilherme. Vamos fazer um exercício rápido aqui para te ajudar a pensar, né? Quais são as 3 competências que são aceleradoras, né? Se você tivesse que classificar 3 competências suas. Se você desenvolvesse essas 3 competências nos próximos 90 dias, você acha que elas mudariam a sua carreira? Pensa um pouquinho nisso. Coloca aqui no chat quais são essas 3 competências que você acha que, se você desenvolvesse, mudaria completamente a sua carreira. Vou te dar umas dicas aqui, porque aparece muito aqui nas mentorias. Comunicação executiva, prioridade, liderança, networking. A gente vai falar sobre networking hoje e eu posso te falar que é uma das que as pessoas menos têm habilidade. Autoconfiança, influência, gestão de conflitos, política nas empresas, como fazer política. Então, assim, tem várias competências aqui que podem te ajudar ou te travar. Então, qual dessas aqui te fortalece? Escolha 3, né? E coloca aqui no chat
Quais são essas três? Essas três é que você deveria focar para desenvolver. O que está faltando é conhecimento, é habilidade ou é atitude nessas competências? E aí, fazer um trabalho de calibragem, né? Se é conhecimento, vamos buscar conhecimento. Se é habilidade, vamos aprender como é que faz isso na prática. E se é atitude, vamos mudar os comportamentos que precisa para que as pessoas enxerguem essa competência. Então, esse é a receitinha aqui que eu posso te oferecer nessa sessão para te ajudar a destravar essas competências aqui que vão te ajudar a acelerar a sua carreira. Vamos agora fazer o checkpoint aqui do bloco 2. Então a gente falou sobre o conhecimento. Conhecimento é o que você sabe, é a sua base teórica, técnica e intelectual que sustenta o seu trabalho. E aqui eu comentei, também pode ser a sua experiência, como conhecimento empírico, aquilo que você aprendeu ao longo da sua trajetória. Quando você pensa no conhecimento e quando você pensa no que eu falei agora do chá, né, conhecimento, habilidade e atitude, o que está desigual no seu chá? Né? Qual é o elemento que você precisa de mais ajuda? Comenta aqui no chat. O segundo elemento foram as habilidades. A habilidade é o que você sabe fazer. É a aplicação prática do conhecimento, execução, entrega, prática. Você está sendo avaliado pelo que entrega ou pelo que você transmite? Responde essa pergunta. Você está sendo avaliado pelo que você entrega ou pelo que transmite? E o terceiro elemento é a atitude. Atitude, como você se comporta. É a sua postura, presença, energia, comunicação, iniciativa e maturidade emocional. Se sua atitude não mudasse nada, seu conhecimento e sua habilidade seriam suficientes para te levar no próximo nível? Como eu falei, a maioria das pessoas aonde chega com as travas, os bloqueios é na atitude. É ela que faz com que as pessoas não enxerguem o potencial, porque ela não está tendo coragem de colocar em prática aquilo que elas conhecem e aquilo que elas sabem fazer. Comenta aqui nos comentários, né? Quais desses três elementos aqui você tem mais dificuldade? Qual pilar, né, do chá está mais desequilibrado? E de verdade, é o que você sabe ou é como você se comporta? Eu acho que é mais como as pessoas se comportam, pelo menos pela experiência que eu tenho aqui nas mentorias. Nesse bloco, você ouviu que crescer não depende só do que você sabe, mas do equilíbrio entre conhecimento, habilidade e atitude. E de ser percebido como alguém com potencial. E na mentoria eu te ajudo a identificar exatamente qual pilar do seu chá está travando sua evolução, desenvolver suas três competências aceleradoras, construir um plano de desenvolvimento comportamental, mostrar potencial de forma objetiva para o seu gestor e criar uma estratégia de visibilidade sem parecer autopromoção. Aqui, né, nesse treinamento, nessa aula, você entendeu qual é o modelo. Na mentoria, você constrói o seu modelo, 100% adaptado para aquilo que você precisa. Agora a gente vai entrar no bloco 3. O bloco 3 é a transformação. Como ser percebido como pronto. Agora entramos no ponto que realmente muda a carreira, que é como você é percebido. Não adianta você ter muito conhecimento, mas ninguém saber que você tem esse conhecimento. Você precisa ser percebido com esse conhecimento. Porque no fim das contas, as empresas não promovem apenas quem entrega. Elas promovem quem transmite segurança, preparo e capacidade de assumir o próximo nível. Lembra que a gente falou no outro bloco sobre potencial? É exatamente isso aqui. Transformação é quando o seu comportamento começa a comunicar aquilo que o seu currículo já dizia há muito tempo. É quando você deixa de ser uma pessoa competente para se tornar alguém visto como pronto.
É quando você é enxergado, né, visto como alguém que tem potencial para dar esse próximo passo. E essa percepção nasce de três pilares: posicionamento, autoridade e networking. Quando esses três pilares trabalham juntos, você muda a forma como o ambiente te lê. E isso muda a forma como o ambiente te recompensa, ou seja, como as pessoas que estão ali te reconhecem. Então, isso aqui é muito relevante. Você vê que é como se fosse uma engrenagem. A gente falou lá do primeiro pilar, que era a base, depois a gente falou das competências, e agora o que vai te dar essa percepção, né, de como as pessoas enxergam o potencial. É a parte visível, né, da evolução. Como você é percebido. Aqui nasce reconhecimento, influência e promoção. Então agora vamos falar sobre posicionamento, que é o primeiro elemento da transformação. Posicionamento é como se fosse o campo gravitacional que você cria ao entrar nele. É a energia que você leva quando entra numa sala, por exemplo. E é isso que define respeito, escuta e impacto. Posicionamento, como você entra, como você começa uma reunião, como você fala, como você se coloca, como você se fecha. Tem gente que entra mudo e sai calado das reuniões e querem ser reconhecidas. O posicionamento, ele molda como as pessoas te percebem, te respeitam, te escutam e te promovem. É daí que vem, né, o fechamento. Só que se você tiver posicionamento, mas não tiver tudo que a gente falou até agora, você vai ser reconhecido? Não. Então, são vários elementos aqui que estão conjuntos. E a gente precisa entender como eles estão combinados para fazer com que você chegue nesse próximo passo. E como é que você se posiciona melhor? Né? Quais são as habilidades simples que fazem você ter mais posicionamento? Então, eu vou dar um exemplo aqui de posicionamento em reuniões. Né? Algumas dicas aqui para te ajudar nessa questão. Primeira, numa reunião, abra a reunião com clareza. Qual é o objetivo dessa reunião? O que a gente veio fazer aqui? O que a gente precisa decidir nessa reunião? Isso é importante, deixar todo mundo na mesma página, porque às vezes a pessoa foi para a reunião e foi convidada de última hora, ela nem sabe do que se trata. Então, qual que é o objetivo aqui dessa reunião? Primeiro passo. Segundo, seja conciso. Pessoas respeitam objetividade. Respeita o tempo das pessoas. A reunião é 1 hora, comece no horário, termine no horário. Tenha clareza, né, e impacto aqui e respeito ao tempo das pessoas. Mostre impacto e não tarefas. Use frases curtas, né? Não precisa também não muito curtas. Frases que não sejam nem muito curtas, mas também não muito longas. Porque quando você fala muito, você se estende num raciocínio, muitas vezes as pessoas se perdem, né? Às vezes você está falando e dá voltas e voltas e voltas naquele tema e as pessoas se confundem. Elas não sabem exatamente aonde você quer chegar com aquilo. Então tenha em mente um roteiro, começo, meio e fim. Na sua fala, fale ali exatamente o que você quer. Dê um pouco de contexto, né? Não seja, não ignore ali, né, o conhecimento das pessoas, mas também não subestime. Então, use frases curtas e seja objetivo através, né, desse posicionamento. Evite se desculpar por existir. Aqui entra também alguns temas de comunicação, mas às vezes você chega, por exemplo, atrasado na reunião e já pede desculpas. Desculpas,
por estar atrasado. Ou seja, ninguém tinha percebido que você estava atrasado, mas quando você falou desculpa por chegar atrasado, todo mundo se deu conta que você estava atrasado. Então você não precisa evidenciar. Tem algumas questões também, que são frases que te acaba prejudicando. Quando você fala, por exemplo, eu acho que. Se você acha, você não tem certeza. Se você não tem certeza, você está gerando tudo que vem depois da sua fala uma percepção de que aquilo não é válido, de que aquilo não tem importância. Você enfraquece o conteúdo que você vai falar. Então, nunca use acho numa reunião, porque isso acaba enfraquecendo o seu posicionamento. E feche a reunião pedindo alinhamento ou definindo quais são os próximos passos daquela reunião, né? O que, que precisa ser feito a partir dali. Se você quiser, você pode fazer também o que a gente chama de recap, que no final da reunião, fazer um resumo rápido, né, de quais foram os pontos principais ali da reunião, o que foi decidido e quais são os próximos passos. Com isso, sai todo mundo na mesma página. E se você quiser colocar ainda num nível melhor, documente isso, mande uma ata de reunião ou um e-mail dizendo o que foi acordado ali nas reuniões, porque assim você evita que no futuro as pessoas esqueçam, né, o que aconteceu ali ou use ou manipulem, né, as conversas para poder chegar em objetivos que elas querem. Então, não deixem de fazer esses alinhamentos e de documentar aquilo que é relevante. O terceiro elemento é autoridade. Autoridade é quando sua presença fala por você. E muita gente confunde autoridade com posição. Eu tenho autoridade porque eu sou um gerente. Eu tenho autoridade porque eu sou um diretor. Eu tenho autoridade porque eu sou um presidente. É óbvio que a posição ela dá ali uma ideia de poder, de hierarquia. Mas autoridade, né, não é só isso. Autoridade não é arrogância, é clareza, firmeza, é coerência. E quando o ambiente confia na sua voz, antes mesmo de você terminar uma frase, é porque você tem autoridade. Então, a autoridade é construída com repertório, com histórico, com clareza, com narrativa. Aliás, narrativa, né, que é a habilidade de você contar histórias, de você falar dos seus resultados, é uma das coisas também que eu falo muito dentro da mentoria, porque é uma habilidade que hoje em dia está tendo um peso muito importante dentro das empresas. As pessoas não sabem contar sobre os seus resultados. Elas não sabem se posicionar através de uma narrativa, de um storytelling que a gente chama, né? De como que a gente conta uma história. Precisão. Então, a autoridade é construída com precisão, de você falar, né, aquilo, os fatos, você trazer dados. Não é ser o dono da razão, é você ser confiável, claro, seguro e coerente. Então, esse aqui é o segundo elemento. Então, o primeiro é posicionamento, o segundo, autoridade. E aí tem a junção dos dois, é você se posicionar como autoridade, né? O quanto você tem ali domínio do seu expertise naquela área que você escolheu. Quando você se posiciona com esse expertise, você dá a ideia, passa segurança, confiança, né? E é coerente com aquilo que você está transmitindo. O terceiro elemento é um dos elementos mais polêmicos dentro das mentorias, tá? Eu vou te avisando porque você vai talvez também se identificar com isso. É quando eu falo de networking. Networking são as pontes que sustentam a sua evolução. E quando as pessoas chegam aqui na mentoria e falam sobre networking, né? Eu falo sobre networking, falo, olha, você precisa fazer networking. A pessoa fala, Kleber, eu não gosto de fazer networking. Eu falo, por que você não gosta de fazer networking? Porque eu não quero fazer politicagem. Mas o que, que você entende por politicagem? Aí a pessoa fala, não, que eu vou ter que me conectar com pessoas que eu não gosto, que eu não tenho afinidade, que eu vou ter que me conectar por interesse.
E eu falo exatamente isso. Você precisa se conectar com as pessoas, porque o interesse faz parte das relações. Na sua família, a relação do seu pai e da sua mãe com você tem interesse. Seus pais querem carinho, atenção, cuidado, amor. E você também tem interesse nessa relação. Quando você vai para uma relação amorosa, também tem interesse. Numa relação de amizade, também tem interesse. Na sua relação com a empresa, também tem interesse. Você quer ser reconhecido, quer ganhar mais, né? Quer ser promovido. Então é normal ter interesse. O que não pode, né, o que não deveria acontecer é o que às vezes acontece nas empresas, que é o jogo sujo, tóxico, de puxada de tapete, de bolada nas costas, de exposição desnecessárias, né? Então, isso que é politicagem. Mas o que eu ensino aqui, o que a gente vai falar agora, né, sobre networking, é como que a gente constrói relacionamentos genuínos. É como que as pessoas se conectam com você, né, genuinamente, e que elas falem de bem de você quando você não está na sala de reunião. Que quando você pedir ajuda, elas vão te ajudar. Mas quando você não pedir também, elas também vão te ajudar, porque elas gostam de você. Então, esse é o ponto essencial aqui do networking. O networking, né, você pode ser brilhante, mas só cresce na empresa quem é visível e lembrado. Networking é manter relações saudáveis, nutrir conexões, construir confiança, e é uma realidade do mundo corporativo. Você não é promovido só pelo seu chefe. Isso aqui é algo que as pessoas muitas vezes não entendem. O seu chefe é 50% da sua promoção. Os outros 50% são os pares do seu chefe e o chefe do seu chefe. Se você não tem um bom relacionamento com essas pessoas, você não vai ser promovido. Então, você precisa construir essas relações. E aí o que eu te ensino é como fazer isso na prática. É promovido, né, por quem fala de você nas salas de reuniões onde você não está. Tem muitas reuniões que você não participa. E essas reuniões é que decidem, né, sobre você. E você não sabe. Então, essas pessoas precisam ser aliados. Aliados que vão te ajudar nesse sentido. Comenta aqui no chat se você tem dificuldade com isso para eu poder fazer outros vídeos para te ajudar nessa questão. Agora vamos falar a diferença entre política e politicagem, para deixar bem claro essa questão. Política saudável é relacionamento, confiança, visibilidade, cooperação. E isso eu tenho certeza que você gosta de fazer. Agora, a politicagem é quando tem manipulação, competição tóxica, fofoca, jogos de poder e que, infelizmente, todas as empresas têm em diferentes níveis. Então, checkpoint aqui do bloco 3. Posicionamento é a forma como você se apresenta e se coloca no ambiente profissional. Posicionamento define como as pessoas te percebem, te respeitam e te reconhecem. Uma pergunta aqui para você pensar. Como você tem se posicionado nas reuniões? Bloco 2. Autoridade. É a confiança que o ambiente deposita no seu conhecimento e na sua voz. Autoridade não é título, é a percepção de competência, clareza e segurança, que está se segurando no comportamento. Uma pergunta aqui para você refletir. E por último, networking. Networking é a rede de relações que apoia, fortalece e amplia suas oportunidades. Lembra do que eu falei? Quem te promove não é o seu chefe imediato sozinho. São os pares do seu chefe e o chefe do seu chefe. Networking não é agradar, é construir conexões genuínas que fazem seu nome circular nas salas onde você não está. Então pensa um pouquinho. Quem fala do seu trabalho quando você não está na sala? Você tem essa percepção? Isso aqui é super relevante para você crescer na carreira.
Na verdade, vocês viram que foram 3 blocos, né? Primeiro bloco de alinhamento, onde a gente falou de objetivo, a gente falou de propósito, a gente falou de crenças. O terceiro bloco de competências, como que a gente alinha o conhecimento, a habilidade e a atitude. E esse terceiro bloco é a transformação. É como a gente se posiciona com autoridade e usa o nosso networking a nosso favor para que a gente seja promovido. Então, esses são os pilares e os elementos que te fazem sair da estagnação para o próximo nível, para uma promoção. E na mentoria eu ajudo não só a lapidar esses elementos, mas a ajustar a sua comunicação e presença em reuniões. Então, te ajudar a fazer perguntas, a questionar de uma forma eficiente. E perguntas é muito importante no posicionamento. Eu não falei muito disso nessa aula, mas como você pergunta, né, é muito importante. Me conta aqui nos comentários se você quer que eu faça uma sessão específica sobre esse tema. Como posicionar através das perguntas. Treinar posicionamento e segurança em situações reais. Então, eu ajudo a fazer também esse treinamento, né, desse posicionamento e dar mais segurança em situações reais. Fortalecer a autoridade de forma natural e consistente. Como criar esse networking estratégico dentro e fora da empresa. Então, como eu te ajudo desde o ponto de como se conectar com uma pessoa que você nunca falou. Então, como que você aborda ela, o que você fala, como você constrói esse passo a passo, desenvolver a sua narrativa profissional, como que você cria storytelling, como que você fala os seus resultados sem parecer autopromoção e aumentar a sua influência no ambiente. Então aqui você entendeu um pouco mais desses conceitos, mas na mentoria você vive essa transformação na prática. Então, para você, né, que se conectou com esses temas, que acredita que precisa desenvolver pouco ou muito do que eu falei nessa sessão, e se você quer levar tudo isso para um próximo nível, né, se você quer ajuda para alinhar essas metas, revisar essas competências, transformar o seu posicionamento, eu posso caminhar com você no meu programa de mentoria. Então, agende uma sessão gratuita para eu te conhecer, saber se eu consigo te ajudar, porque se eu não conseguir te ajudar, eu vou te falar, não consigo te ajudar. Meu programa Acelera a Carreira é 100% personalizado para te preparar para promoção, não só promoção, mas também transição de carreira e até para processos seletivos. Eu ajudo também eu te ensino, né, como você se posiciona numa entrevista, o que você fala quando alguém te pergunta sobre algo que você não tem experiência. Eu vou até fazer um vídeo depois, uma aula sobre esse tema de processos seletivos e também sobre transição de carreira. Vou deixar agendado essas aulas porque eu acho que pode ajudar bastante. Se você quiser conversar, agende uma sessão gratuita de diagnóstico comigo. O link está aqui na descrição do vídeo. Clareza é o primeiro passo. Ação é o segundo. Se você quiser caminhar com alguém que conhece o seu caminho, eu estou aqui. Então, basicamente é isso. Se você quiser saber um pouquinho mais, né, de como funciona, marca essa sessão que eu vou te explicar. Como eu já falei aqui durante a apresentação, são 8 sessões, então tem começo, meio e fim, totalmente alinhadas com o seu objetivo, seja promoção, transição ou fortalecimento de competências. Dentro desse processo, a gente aprofunda, né, nos temas que a gente viu aqui, com exercícios, devolutivas e acompanhamento real. E também você vai ter um caminho guiado, estratégico e personalizado para acelerar a sua evolução com segurança e consistência. Eu já ajudei muitas pessoas, e se você quiser, eu posso te mandar, inclusive, depoimentos dessas pessoas para você conhecer, né, que elas tiveram resultados. Algo importante, né? A cada 5 pessoas que me procuram aqui nas mentorias, 3
tem resultado ainda durante o processo. Ou seja, durante dos 2 meses que dura o programa, né, uma vez por semana que a gente faz, cada sessão, durante os 2 meses desse programa, 3 a cada 5 tem resultados ainda durante os 2 meses, né? E eu tenho vários depoimentos desses mentorados contando isso, né? Tiveram resultados, foram promovidos, receberam aumentos de salário, receberam elogios dos chefes, de pares. Então tem resultados concretos durante o programa. E uma coisa importante, né? Entender é bom. Muita gente entende que precisa melhorar, que precisa desenvolver. Mas entender só não muda a carreira. O que muda a carreira é a ação, né? O que muda a carreira é dar o primeiro passo. E honestamente, tem muita gente inteligente que fica pelo caminho porque não entende esse tema, não entra na ação. Se você sentiu clareza, não deixa isso virar só mais uma anotação no seu caderno. Começa agora. O primeiro passo é simples. Vamos conversar. E a partir daí, a gente constrói junto este caminho. Estão aqui os meus contatos, tá aqui meu WhatsApp, tem aqui o canal do YouTube, onde você pode encontrar mais vídeos, né, que pode te ajudar com outros temas também de carreira. Tem o meu Instagram, Acelera Carreira, também tem muito conteúdo lá que vai te ajudar. E pode também me enviar e-mail, né, se você não tiver WhatsApp, suporte@metodoact.com. Esse é o meu e-mail e através desses canais eu vou conseguir te ajudar a dar esse próximo passo. Se essa aula te trouxe clareza, imagina o trabalho individual. Então, se quiser conversar, estou por aqui. Obrigado pela presença e parabéns pela coragem de chegar até o final dessa aula, né, para sua carreira ser construída com profundidade e você conseguir dar esse próximo passo. Um abraço e até a próxima aula ou até o próximo vídeo. Tchau, tchau.